Aqui você desliga que já tá apagando você já. Olha aqui, ó. Não, mas eu já liguei mesmo. Tem 3. Cris Ferraz, a paz do Senhor, Cris. Irmã linda, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Conceição. Valdeban, um cheiro, Valdeban, paz do Senhor. Arlete, irmã, paz do Senhor, irmã. Nós vamos aguardar um pouquinho, irmãos, para que os irmãos vão se achegando, né? Saudades de todos. Tá bom o som aí para vocês? A imagem, como que tá chegando para vocês aí? Dá um ok para mim aí, se tá tudo em ordem, se o som tá bom. Tá bom o som? Alguém pode dar um ok aí, se o som tá chegando tudo em ordem, se a imagem tá boa, se a iluminação tá boa para vocês. Paz, Floriano. Sejam bem-vindos, irmãos. O Eric falou que o som está ótimo. Obrigado, Eric. Paz do Senhor. Seja bem-vindo, querido. O Wagner também falou. Gisele falou. Perfeito, Gisele. Seja bem-vinda. Paz do Senhor. Ela acabou. Arete. Chegamos lá, né? Graças a Deus. Mas é bom fazer parte desse grupo. Assim que dá um tempo, eu vou lá tirar minha carteirinha, Arlete, para estacionar no estacionamento de idoso. Amém. Meus irmãos, nessa noite foi proposto a mim para que a gente estivesse conversando um pouco sobre o tema desse mês da família, que é nós estarmos falando sobre famílias fortes e igreja forte. Né? Eu conto com a graça do Senhor para estar batendo um papo com os irmãos nessa noite com relação a esse tema tão importante para nós, que é a família e a igreja. Então, que Deus assim nos dê graça e que aquilo que eu preparei possa de alguma forma atingir o coração dos irmãos, que Deus possa estar falando ao coração de cada um nessa noite. E antes de eu iniciar aqui o que eu me propus a falar, eu gostaria de orar com os irmãos, pedindo a graça de Deus sobre nossas vidas. Amém? Senhor querido, eu quero te agradecer por essa noite, por este dia que o Senhor nos concedeu, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, para meditarmos, ó Deus, e fazermos uma breve reflexão na sua palavra, Senhor. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu amor esteja sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo, cada um na sua casa.
ó Deus, e que nós possamos ser edificados, Senhor, pela Tua palavra, porque o Teu Espírito Santo e a Tua palavra é quem nos edifica, Senhor. Eu te louvo e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Sê conosco, fica conosco, Senhor, neste momento. Eu oro em nome de Jesus para a Tua glória, Pai. Amém. Irmãos, quando o pastor conversou comigo para que estivesse falando com vocês, eu acho que é um momento não de a gente estar fazendo uma pregação, mas sim nós podermos estar, assim, uma reflexão com relação a esse tema tão importante que é a família forte e uma igreja forte. E quando eu vi esse tema, o primeiro texto que veio em minha mente com relação à família foi um texto que muitas vezes nós usamos e ouvimos bastante quando é efetuado um casamento. E o interessante é que esse texto, né, eu queria salientar também que a família, ela é um projeto de Deus para o homem desde o princípio da criação. E algo que me chamou muita atenção quando veio esse texto ao meu coração e eu fui para ele, é que Deus, quando ele citou esse texto ainda no Jardim do Éden para Adão e Eva. Então, o plano da família no coração de Deus, o projeto família no coração de Deus, ele já estava na eternidade, porque se Adão e Eva, como o pastor falou ontem, tivesse seguido, né, os mandamentos ali e não tivesse agido com um livre-arbítrio para o lado contrário e tomado da árvore da vida, eles estariam vivendo a eternidade no paraíso e talvez até nós estivéssemos lá, né? Mas eles não perderiam essa graça de viver eternamente no paraíso, porque eles perderam essa graça por causa da queda, por causa da entrada do pecado. E o texto que eu gostaria de usar como base hoje, para que nós estivéssemos conversando um pouco sobre família, ele encontra-se lá em Gênesis, no capítulo 2 e o versículo de número 24. Eu vou ler aqui numa tradução, que é uma tradução um pouco diferente das demais. Ela diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É interessante que esse texto ele fala sobre por essa razão. E a razão que ele dá, ela está lá no versículo de número 18. Se a gente voltasse um pouquinho atrás, quando ele fala, e portanto, algumas traduções, ela diz, portanto, deixará o varão, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Essa tradução que eu li aqui, essa versão que eu peguei, ela fala, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E a razão disso é porque Deus olhou e ele viu que o homem não estava bem sozinho. Se vocês lerem lá, podem ler depois no versículo de número 18, vocês vão ver que está escrito lá, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então Deus estabeleceu que ele deveria colocar uma ajudadora, né, alguém ao lado do homem, a mulher. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é interessante que, olhando nesses dias de isolamento, né, quando a gente fica assim, isolado, nesse isolamento social que estamos, eu tenho percebido, assim, pelo menos eu, que eu tenho vivido uma realidade diferente, né, junto
com a minha família. E interessante que quando nós falamos de família, né, quando Deus propõe o projeto família, ele propõe aí a união de um homem e uma mulher. E é bem interessante porque a família aqui que Deus está constituindo, ela parte de um homem e de uma mulher. E o que me chamou a atenção é que quando nós falamos em família, quando nós estamos aí no dia a dia, sem esse isolamento social, e nós falamos em fazer uma festa em família, o que vem à nossa mente sobre família são todos familiares. A gente pensa nos tios, nas tias, nos primos, nos cunhados, né? E a gente tem assim, essa ideia de juntar os familiares. Só que, olhando para isso, eu entendo assim, essa posição de Deus de formar uma família de um homem e uma mulher. E interessante que quando ele forma essa família de um homem e de uma mulher, a gente sabe que de um casamento ele vai gerar filhos. E eu acho que nesse momento, aqui nós estamos em isolamento social, a gente tem vivido assim bem melhor essa realidade de estar junto, pai, filhos, alguns têm os seus netos juntos, né? Então a realidade de estar vivendo em família mesmo, a família que eu olho como a família instituída por Deus, o pai, a mãe e os filhos. Então me veio à mente esse texto, porque eu achei bem assim interessante esse contexto de que a família ela está no coração de Deus antes do pecado, né? Antes da entrada do pecado no mundo, a família já estava no coração de Deus, Deus já tinha em mente a formação da família. Se a gente continuar lá, nós vamos ver que Deus ordena para que eles podem fecundar a terra, né? Que a terra seja produtiva. Então, Deus tinha o propósito de que Adão e Eva formassem uma família no paraíso. E a gente olhando agora para isso, quando a gente vai para o texto, é interessante que agora Deus ele dá uma palavra dizendo que o homem ele vai deixar o pai e a mãe. Eu achei bem interessante isso, porque agora Deus pega a realidade lá que ele fala para Adão e Eva e ele traz para a nossa realidade, né? Nós, enquanto homens e mulheres, para formar uma família, nós temos que deixar a casa do pai e da mãe, se unir a uma mulher e formar uma família, né? E aí entra a família ali raiz, né? O pai, a mãe, os filhos, e depois com o decorrer dos tempos começam a aparecer os netos, né? Que é uma bênção. Eu tenho vivido aí essa oportunidade de ser vovô, mesmo nesse distanciamento, né? A gente está vendo só por vídeo, mas é uma alegria maravilhosa. Então Deus, ele constituiu essa ideia em cima do que ele coloca para Adão e Eva. E aí veio também ao meu coração, se Deus constitui uma família a partir de um homem e uma mulher, e ele dá a oportunidade desse homem e mulher estabelecerem uma família com filhos, né? O que nos leva a pensar sobre uma família forte? Porque você deve estar se perguntando aí aonde o Cabral quer chegar com essa ideia. E quando eu estava olhando para isso, me veio um outro texto ao coração, que também é bem conhecido nosso, que ele encontra-se lá em Provérbios, no capítulo 22, de versículo 6, e umas traduções ele diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar,
e ainda quando for velho, não se desviará dele. E eu peguei aqui numa versão também atualizada, e eu achei muito interessante a forma que foi escrita, porque ele diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, essas palavras, assim, elas têm um valor muito profundo quando nós falamos de uma família forte. Porque eu olhei para essa palavra, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E é bem interessante que nós, enquanto pais, enquanto mães, os objetivos que nós temos para os nossos filhos são sempre os melhores possíveis. É interessante que eu assim, tenho 2 filhos e os meus objetivos para os meus filhos sempre foi que eles tivessem uma boa educação, que eles tivessem uma boa alimentação, que eles pudessem estudar, que eles pudessem se formar, que eles fossem bons cidadãos, que eles fossem pessoas que respeitassem a sociedade, pessoas que fossem respeitados pela sociedade. Então, os conceitos aí de instruir, né, nós como pais, nós sempre buscamos instruir os nossos filhos para que eles fossem bons filhos, para que eles dessem bom testemunho, para que eles fossem boas pessoas no futuro. Então, é bem interessante a questão do instruir, porque quando nós refletimos na questão de instruir a família, quando nós temos uma família instruída, uma família estruturada, nós temos uma família forte. Não é qualquer coisa que vai abalar os princípios familiares. Não é qualquer coisa que vai fazer com que nós desistamos da nossa família, dos nossos filhos, né? Porque a questão de nós instruirmos é uma, a questão de ele viver na instrução é outra, porque como o pastor mesmo pregou ontem à noite, existe a questão do livre-arbítrio. E o filho, em algum momento, ele pode se desviar para um lado, pode ir para o outro, né? Nós não temos o controle sobre isso. Mas eu entendo que quando nós instruímos segundo os objetivos que nós temos para ela, quando nós inculcamos a palavra de Deus na mente dela, no coração dela, né? É interessante que o restante do versículo vai dizer que mesmo com o passar dos anos, eles não vão se desviar dele, né? Então, quando nós investimos na formação cristã do nosso filho, quando nós investimos com objetivos que alimentam o coração dele, para que ele seja uma pessoa boa, mesmo que uma hora, por algum motivo, ele se desgarre, nós temos aqui uma promessa de Deus que ele não vai se desviar, porque em algum momento da vida dele, ele vai se lembrar daquilo que ele foi instruído, né? E quando eu olho para isso, eu vejo o cuidado de Deus também para conosco como pai, né? Deus cuida de nós como pai realmente, porque muitas vezes nós damos aquelas derrapadas, mas Deus nos faz lembrar aquilo que Ele já nos ensinou através da palavra dele. Deus nos traz a memória das coisas que nós lemos, as coisas que nós ouvimos, as coisas que nós aprendemos com relação à instrução dele para as nossas vidas. Então, quando nós entendemos o propósito de Deus com relação ao instruir o filho, quando nós temos uma família alicerçada, quando nós alicerçamos a mentalidade dos nossos filhos com os propósitos, com as coisas de Deus, então eu creio que nós estamos fazendo a coisa certa para que tenhamos uma família forte. E com certeza
se nós temos uma família forte, se nós passamos uma instrução correta para os nossos filhos, isso vai refletir na igreja do Senhor. Porque se a nossa família é forte, a igreja do Senhor também será forte. Porque se nós temos famílias estruturadas, a igreja do Senhor será estruturada também. Né? E continuando essa linha de pensamento, me veio à mente que quando nós instruímos o nosso filho corretamente, né? Quando nós instruímos com os objetivos que nós temos para ele, quando ele deixar o nosso lar para formar a sua família, que é um mistério interessante de Deus, aí daria para a gente ir até questionar algumas posições que tentam nos impor na nova sociedade aí das uniões, né? Porque quando os nossos filhos saírem da nossa alçada para formar a família dele, com certeza, se nós os instruímos segundo os objetivos que a palavra nos determina, com certeza ele vai se preocupar em instruir os filhos com a mesma instrução. Então, se eu instruir bem o meu filho, ele vai ter capacidade, ele vai instruir bem a família dele, e ele também vai ter uma família forte. E se a família dele também for forte, isso também vai refletir numa igreja forte, porque nós estamos formando pessoas que têm caráter, que foram forjadas dentro de um caráter da palavra de Deus. Né? Então, os objetivos, eles são fortalecidos, né, na palavra do Senhor. E isso vai refletir na igreja, que vai ser uma igreja forte, né? Vai ser uma igreja que sabe os princípios da palavra do Senhor. Então, a ideia de falar sobre família, a ideia de ter uma família forte, né, ela nasce lá no coração de Deus, no princípio de tudo, quando Deus formou todas as coisas, quando Deus criou o homem, quando Deus colocou Adão em um sono profundo e da costela dele tirou para ele uma mulher. E aí lá Deus vai dizer para ele, olha, portanto deixará o varão, né, o seu pai e sua mãe, unir-se-á uma mulher e serão ambos uma só carne. Né? Por essa razão, a razão de que o homem, não é bom que o homem esteja só. Então, por essa razão é que o homem deixará pai e mãe. E isso vem agora para nós. Nós somos levados a isso porque nós também deixamos pai e mãe para se unir a uma mulher e formar uma família com ela. Né? E Deus nos deu esse privilégio aí de instruir os nossos filhos segundo os objetivos que Ele mesmo colocou na sua palavra para que nós edifiquemos os nossos filhos. E continuando, irmãos, né, nessa linha de pensamento, me veio um outro texto ao coração, porque, como eu disse, todo pai ele tem um bom objetivo para o filho. Todo pai ele quer o melhor para o seu filho. Você não vai ver um pai que ele não queira o bem do seu filho. Por pior que esse filho possa ser, o pai não vai querer o mal dele. Né? Nós vemos aí nas reportagens, às vezes a pessoa faz uma coisa errada, mas mesmo assim o pai continua ali dando o suporte, dando o apoio. Né? Nós temos os casos aí de vários filhos que se desviaram, foram presos, e mesmo assim a mãe e o pai continuou ali dando suporte, indo visitar nas cadeias. Então, a gente percebe que o pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. E um pai jamais abandona o seu filho. E aí me veio um outro texto ao coração, que ele vai falar com relação ao que nós damos para os nossos filhos. E também o que Deus nos dá. Se nós formos lá para o capítulo 11 de Lucas,
O capítulo 11 de Lucas, ele começa falando sobre o ensinamento de Jesus com relação à oração do Pai Nosso, né? Um dos discípulos pede para que ele os ensine a orar e Jesus começa ali a discorrer sobre a oração do Pai Nosso. E na sequência, ele vai falar sobre a parábola de um amigo importuno, né? Então ele conta lá uma história de que um amigo bate na porta do outro lá e para pedir 3 pães emprestados lá num período já avançado da noite. E aí ele decorre sobre essa questão e ele conta lá a história, que eu não quero entrar agora nos detalhes dessa parábola, mas eu quero me apegar ao que Jesus diz no final dessa parábola. Porque ele vai dizer lá, qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? E qual é o pai, né, que está lá no versículo de número 11. Ele diz, qual é o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E ele diz, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem? Então, é bem interessante, irmãos, essa passagem, porque Jesus ele coloca o homem, né, ele nos coloca aí numa condição de maus. E na verdade, se nós olharmos, nós só estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque a maldade entrou no mundo por causa do pecado, né? Então, ele se refere a nós como pessoas que não têm o que oferecer, mas mesmo não tendo o que oferecer, se um filho me pedir pão, jamais eu vou dar para ele uma pedra. E se um filho me pedir peixe, jamais eu vou dar para ele uma serpente. Mas o que me chama a atenção, irmãos, não é nem a questão que está relacionada à nossa bondade para com os nossos filhos. Mas o que me chama a atenção é o versículo de número 13, quando ele diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, aos que os pedirem. Então, Deus, né, embora nós tenhamos assim essa condição de homem mau, e Deus, mesmo sabendo a nossa condição de homem mau, Deus, ele nos olha com amor. Deus, ele cuida de nós com amor. Então nós somos uma igreja forte, porque Deus nos deu esse privilégio de compreender que como pais nós temos que instruir os nossos filhos, mas também Deus agora nos olha como filhos que necessitam do amor dele. Então a igreja é forte porque Deus, ele nos olha como filhos que necessitam do amor dele e ele nos instrui para que nós sejamos filhos bons, filhos que obedecem a sua palavra. Então, eu achei bem interessante isso, porque o Espírito Santo, ele diz que Deus dá o Espírito àquele que lhes pedir. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós daremos boa instrução aos nossos filhos e nós seremos uma igreja forte. E se a família ela é fortalecida e guiada pelo Espírito Santo, nós temos uma igreja forte. Porque quem governa as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações. Então Deus nos fortalece pelo Espírito. E interessante que Jesus fala que nós temos que pedir, né? Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhes pedirem. Né? Então, nós sabemos que o Espírito de Deus habita em nós.
Então nós temos que estar na dependência do Espírito Santo. Quando nós dependemos do Espírito Santo, nós nos tornamos uma igreja forte. Filhos de Deus dependentes do Espírito Santo tornam uma igreja forte. Então, quando a nossa família é forte, quando nossos filhos são instruídos mediante a palavra do Senhor, quando as nossas famílias entendem a importância de Deus no meio da família, e isso cabe a nós, né, como pais, instruir, porque é o que está escrito lá em Provérbios, instrui a criança, né, com os seus objetivos. Então nós temos, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer com que os nossos filhos entendam quem é Deus. O nosso objetivo é mostrar para os nossos filhos o amor de Deus por eles. Então, quando eles entendem isso, quando eles compreendem o tamanho do amor de Deus, quando eles entendem que é o Espírito Santo que governa a nossa vida, então tudo isso vai refletir na igreja e fará com que a nossa igreja ela seja uma igreja fortalecida, ela seja uma igreja forte, ela seja uma igreja que não se abala por ventos de doutrina. É interessante isso também, que quando nós sabemos e ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos, a nossa igreja ela é uma igreja fortalecida e ela não se torna uma igreja volúvel que parte por qualquer vento de doutrina. Então, louvado seja Deus, né, porque Ele nos dá essa oportunidade de nós entendermos o que é ser uma família forte. Né? Então, que Deus assim esteja sempre falando ao nosso coração com relação a essa questão de termos uma família forte. Como eu disse para vocês, o fato de nós instruirmos não quer dizer que nós não tenhamos problemas, né, com filhos, não é isso que eu estou dizendo, né, porque nós sabemos que por mais que nós tenhamos a nossa disponibilidade de instruir, de educar, de ensinar, ele tem também a liberdade de querer ou não praticar, andar e seguir. Né? Isso cabe a ele, isso é uma posição dele, né? É só ele que pode decidir. Mas eu entendo que nesse texto de Provérbio existe uma promessa, então nós temos que acreditar na promessa de Deus. E a promessa de Deus é que ele não vai se esquecer dela, ele não vai se esquecer da instrução. Pode passar os anos, mas ele não vai se esquecer da instrução que foi dada a ele. E no momento oportuno, eu creio que no momento certo, o Espírito acenderá a chama daquilo que ele aprendeu um dia. Né? Um dia ele pode estar lá como o filho pródigo, comendo as bolotas, e ele vai se lembrar daquilo que ele tinha na casa do pai, daquilo que foi ensinado por seu pai, daquilo que foi pregado dentro da sua família. Né? E isso vai trazer a ele o desejo de voltar, né? O desejo de estar de novo com o pai. Então, a família forte, ela tem que estar estabelecida dentro dos princípios da família, da palavra de Deus. Né? Ela tem que estar estabelecida dentro da instrução que o pai tem a obrigação. É a obrigação. Eu vejo esse texto como uma obrigação do pai e da mãe, instruir o filho. É obrigação do pai e da mãe. Não é a escola que tem que instruir, não é a escola bíblica dominical, não é a igreja que tem que instruir, mas isso é obrigação do pai e da mãe. Né? Nós temos que fazer a nossa parte. Para que Deus possa ter uma igreja forte nas suas mãos, Ele conta com a nossa parte de instruir os nossos filhos, de inculcar a palavra. Né? Tem um texto também que diz que nós devemos andar pelo caminho, inculcando a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. Então, quando nós inculcamos, quando nós ensinamos, quando nós instruímos, num determinado momento, mesmo que ele saia para um lado que não deva, isso vai fazer diferença na vida dele.
E é bem interessante, irmãos, né? A gente fica em casa, assim, as coisas acontecem e a gente começa a enxergar essas coisas acontecendo. Esses dias eu tive a oportunidade de sentar com o Danilo e, assim, sentar não, eu fui levá-lo até a casa dele, que ele veio trazer o carro aqui para mim, que ele precisou. E aí ele falando para mim dos planos dele para o futuro. E ele falou para mim, pai, agora eu tenho um filho, eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso planejar qual que vai ser a vida que eu vou dar para ele, né? A instrução que eu vou ter que dar para ele. Então é bem interessante, irmãos, porque a gente começa a ver o que Deus fez através das nossas vidas, na vida dos nossos filhos, eles agora querem levar adiante na vida dos filhos deles. A gente fica meio vovô babão, eu, o Marcos, aí estamos tudo babando, né? Os vovô de primeira viagem, né? Então, mas são exemplos assim que alegram o nosso coração de ver como Deus atua na nossa vida, né? Como Deus trabalha no nosso meio, né? Deus trabalha através da família. E a família, ela foi instituída por Ele na união de um homem e uma mulher, e esse homem e uma mulher vai gerar filhos, né? Que nem agora ele saiu, foi para a casa dele, tem a mulher dele, está instituindo a família dele, e ele vai ter a obrigação de instruir o filho dele. Ele vai ter a obrigação lá de dizer ao filho dele quais são os objetivos, né, que ele tem para ele, né? Quais os objetivos que ele tem no coração dele para o filho dele, né? Ele vai ter que instruir essa criança. E tem a promessa de Deus aqui, né? Que mesmo com o passar dos anos, essa criança não vai se desviar. Isso é uma promessa de Deus, irmãos, né? Nós temos que tomar posse dessa promessa de Deus. Que nossos filhos, se nós instruirmos adequadamente os nossos filhos, além de nós estarmos criando uma família forte, que vai refletir numa igreja forte, nós estamos instruindo para que ele instrua futuramente os seus filhos a se tornarem crianças fortes, que gerarão também uma igreja forte. Né? Então, que Deus nos dê essa graça, irmãos, de nós estarmos ensinando os nossos filhos, instruindo os nossos filhos, para a glória dele mesmo, né? Não é para a nossa glória, não é para que a gente se vanglorie, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu educo bem. Não, não é para nós, a glória não é nossa, a glória é de Deus, porque é Ele que nos capacita a isso. Porque se nós olharmos para a nossa condição, nós não teríamos condição nenhuma, né? Mas é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá a oportunidade de instruir. É Deus quem nos dá essa oportunidade de criarmos objetivos, né, nos corações dos nossos filhos, né? E eu louvo a Deus, irmãos, né, por termos famílias estruturadas na nossa igreja, né? Nós olhamos para a nossa igreja e nós vemos famílias estruturadas e vemos uma igreja forte porque nós temos famílias estruturadas, famílias que entenderam o propósito de Deus na educação dos seus filhos. E eu gostaria, irmãos, de estar assim, encerrando essa palavra para que a gente possa ter um tempo de oração, de agradecermos pela nossa família, agradecermos por essa oportunidade mesmo que Deus nos deu. Mas eu gostaria de terminar essa reflexão com uma frase que veio no meu coração, e se você quiser até anotar essa frase aí para que ela fique guardada, né, em memória, na memória aí desta noite, eu escrevi assim: filhos instruídos com objetivos segundo o coração de Deus gera família forte, e família forte gera uma igreja forte. Então, filhos instruídos com os objetivos segundo o coração de Deus, não é segundo o meu coração. Eu instruo segundo o coração de Deus, segundo aquilo que a palavra de Deus determina a nós. Então, se eu instruir os meus filhos com objetivos segundo o coração de Deus, eu estarei gerando uma família forte.
E se eu estou gerando uma família forte, essa família forte irá gerar uma igreja forte também. Então que Deus nos ajude, que Deus nos capacite a sermos esses homens o qual Ele colocou essa responsabilidade sobre nós. E quando eu falo homens, eu não estou me referindo apenas aos pais, né? Porque é o papel do pai e da mãe, né? É os pais, é o pai e a mãe. Então, quem educa, quem instrui, não é somente o pai, são os dois, a responsabilidade dos dois. Porque, como diz o texto, Deus uniu o homem em uma só carne, não é isso? Lá no texto está dizendo que Deus separou o homem para que ele esteja com uma mulher e com ela constitua uma família. Amém, irmãos? Então, assim, foi isso que Deus colocou ao meu coração para estar falando com os irmãos nessa noite. Eu espero que tenha edificado mesmo o coração dos irmãos com relação à família, que sejamos mesmo famílias referenciais para a glória de Deus. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque Deus é Deus e não existe outro, irmãos. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou. Então é muito bom estar na presença de Deus. E eu queria convidar agora os irmãos, nós temos aí mais 5 minutinhos, para que nós estivéssemos orando, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, e que cada pai aí, cada mãe, eu sei que deve ter vários pais aí com seus filhos ao redor, Como eu disse lá no começo, nós estamos realmente vivendo um momento de estar em família, os familiares estão um pouco distantes, e nós temos esse privilégio aí de estar vivendo um momento mesmo em família, pai, mãe e filhos, e alguns, como eu disse, alguns com seus netos, Então que Deus assim possa nos agraciar, é o que nós podemos pedir a Deus, a graça dele, a misericórdia dele, porque é só Ele que pode nos capacitar, é só Ele que pode nos agraciar. Vamos orar então, irmãos? Senhor, eu quero te louvar, Pai, e te agradecer nessa noite por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, mesmo que longes um do outro, mas em comunhão, meditando na sua palavra, aprendendo a sua palavra, Senhor, porque a sua palavra nos edifica, a sua palavra nos alimenta, Senhor. E nessa noite, Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de ter uma família, Senhor querido, por ter uma esposa, por ter os meus 2 filhos. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor sempre esteve presente em nossas vidas, o Senhor nos abençoou, o Senhor tem abençoado, Pai, a minha casa, os meus filhos, a minha esposa, Senhor, e também pelo privilégio, Senhor, que o Senhor me deu de poder ver a minha 3ª geração chegando, Senhor, e ver que meu filho tem agora também um objetivo no seu coração de cuidar da família dele, de cuidar da sua esposa, de cuidar do seu filho, Senhor. Isso é muito gratificante para nós, Senhor, quando nós vemos os nossos filhos levando à frente, Pai, aquilo que um dia nós instruímos a eles, o cuidado, Senhor, com a sua casa, o cuidado com a sua esposa, o cuidado com a sua família, Senhor. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Deus, cada família, Senhor, da sua igreja em Calmon Viana, cada lar, Senhor, cada casa, cada irmão, cada irmã que está agora conectado, Senhor, refletindo neste momento na sua palavra, refletindo sobre a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos compreender, ó Deus, o teu grande amor, Senhor, de reconhecermos que o Senhor nos ama, que o Senhor derrama em nossos corações o teu Espírito Santo, e por sermos edificados por ele, Senhor, nós temos uma família forte e uma igreja forte, Senhor.
Que a graça, Senhor, que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre cada família, Senhor, sobre cada pai, sobre cada mãe. Deus, aqueles que têm passado por dificuldades, Senhor, com seus filhos, que o Senhor possa trazer na memória deles, ó Deus, os ensinamentos que eles tiveram dos seus pais com relação à tua palavra, Senhor. Que eles possam refletir, que eles possam retornar, que o teu Espírito Santo possa ter liberdade, Senhor, de tocar naquelas sementes que foram plantadas no coração deles e fazer com que eles relembrem, ó Deus, todos os ensinamentos que um dia foram passados por seus pais, ó Pai. E que eles possam retornar, ó Deus, à casa do Pai, que eles possam retornar aos braços do Senhor, Deus. Obrigado, Senhor querido. O Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus maravilhoso e nós te louvamos. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos faça lembrar, ó Deus, sempre as tuas coisas, ó Deus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu de nesta noite, Senhor, estar compartilhando essa palavra com os meus irmãos, estar meditando na sua palavra, Senhor querido, e junto com eles nos alimentarmos, ó Deus, da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu oro ao Senhor, agradeço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor continue abençoando cada lar, que o Senhor se faça presente no restante dessa noite, em cada lar, que o Senhor abençoe os meus irmãos que irão sair amanhã cedo para trabalhar, que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que ainda estão dentro dos seus lares. Nós sabemos que muitos estão trabalhando dentro dos seus lares e que o Senhor cuide de nós, Senhor, nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando, que o Senhor possa estar cuidando das nossas vidas, porque nós sabemos que só o Senhor, Pai, só o Senhor pode nos defender de tudo isso que tem acontecendo. Nós temos que fazer a nossa parte, é certo, nós temos que nos cuidar, mas sabemos que quem cuida mesmo da nossa saúde, da nossa vida, é o Senhor. Quem guarda, Senhor, a nossa saúde é o Senhor, Pai. Então, muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pelo teu carinho. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome dele, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos. Então, foi muito bom estar com vocês, né? A saudade é grande de estar junto e em breve nós estaremos juntos novamente, se Deus permitir, né? Logo, logo tudo isso vai passar e nós vamos ter a oportunidade de nos abraçar novamente, todos juntos, tudo pertinho. Então, que vocês tenham um bom final de noite, uma boa noite de descanso e amanhã, né, nós continuaremos aí esse tema tão importante para as nossas vidas. Amém, irmãos? Fiquem todos com Deus e muito obrigado aí por esse privilégio de estar falando com vocês.